Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e tenho disponibilizado gratuitamente, através da comunidade evangélica do Reino de Deus, vídeos da mensagem da Palavra do Senhor, ensinamentos dentro daquilo que nós conseguimos com o pouco tempo que temos. Nós estamos abençoando a vida daqueles que amam conhecer a Palavra do Senhor. E hoje, a primeira mensagem do ano, depois da palavra profética, que eu espero que vocês assistam, nós vamos falar sobre a vida é feita de escolhas e uma certeza. Naturalmente que você sempre ouve pregações, e a gente ministra assim, né? Sempre mostrando fatos na Bíblia que precisam, em determinados momentos, serem apresentados com uma outra visão ótica. Porque a palavra de Deus, ela é inesgotável. Né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A palavra dele é sempre, eu já preguei, há quase 38 anos eu prego o Evangelho, e a mensagem, sempre nós vamos trazendo um outro lado que não se vê, um outro lado. E hoje nós vamos falar sobre isso. A vida é feita de escolhas e uma certeza. Qual certeza será? No final, nós vamos então colocar os fundamentos que nos ajudam. São 3 fundamentos que nos ajudam a fazer uma escolha correta, uma escolha certa. Mas eu convido você para assistir o vídeo até o final. Poucas pessoas pararam para aprender que Deus deu a todos os homens, 2 dons especiais: a vida e o livre-arbítrio. Com a vida é sua e você vive como você julga melhor. E isso é assim que tem sido através dos séculos. O livre-arbítrio é a capacidade que Deus deu ao homem de fazer escolhas para se viver. Ele te dá a vida e te dá o livre-arbítrio. E assim como ele deu a Adão, e aí vem passando, né? Tem aí alguns que acreditam que só eles que tiveram o livre-arbítrio, mas na verdade todo ser humano tem, né? Talvez você esteja reclamando da vida e com Deus, né? Por causa da sua falta de sorte, dizendo que não tem sorte no amor, sorte no trabalho, sorte nisso, sorte naquilo, sorte com os amigos. Ou porque Deus permitiu, né? Está perguntando por que Deus permitiu que tal coisa ruim acontecesse justamente com você, que não faz mal para ninguém, ou com uma pessoa que você conhece que não faz mal para ninguém. Mas o que você ainda não entendeu é que a vida é feita de escolhas e uma certeza. Qual certeza que é? Você é livre para fazer a escolha que achar melhor. Mas a consequência, a colheita é obrigatória. A consequência é obrigatória. A colheita é obrigatória. As pessoas podem te dar conselhos e te dar dicas, mas é você quem faz a escolha. E a colheita, a consequência é obrigatória. Muitas das nossas escolhas exigem renúncias, mas a consequência é obrigatória. A colheita é obrigatória. Então a gente tem que entender e gravar bem isso. Você se casou com uma mulher, você fez uma escolha. Ou você se casou com um homem, naturalmente, você fez uma escolha. E teve que renunciar, no caso, quem casou com uma mulher teve que renunciar a todas as outras mulheres. E quem casou-se com um homem, escolheu aquele cara, ela teve que renunciar a todos os outros homens. Se você não renunciou, vai arrumar amantes. E a colheita será o final do casamento, entre outras tragédias. A vida é feita de escolhas e uma certeza. A consequência, a colheita é obrigatória. Então, a consequência é obrigatória. Isso você não pode esquecer, e eu vou falar durante toda a mensagem. E é interessante que, além disso, eu vou mostrar muitos textos bíblicos do Novo e do Antigo Testamento, intercalando, mostrando a conexão perfeita que é a palavra do Senhor. Antigo e Novo Testamento, perfeitos. Os fundamentos são os mesmíssimos que Deus ensina na sua palavra. Talvez hoje você esteja revoltado e cheio de dívidas que não consegue pagar. Ou talvez esteja divorciado e não consegue se firmar com suas novas namoradas ou novos namorados. Ou já esteja em seu 3º casamento, segundo, e está atribulado. Ou talvez esteja numa cama, vítima de um acidente. Bebeu, foi dirigir. Ou talvez esteja atrás das grades, numa cadeia. Você bateu em alguém, roubou, assassinou alguém. Até mesmo se hoje você está descrente, já não crê em quase nada, ou não crê em mais nada. Isso são consequências.
São colheitas de escolhas, é isso que você tem que entender. São colheitas de escolhas que você fez em anos lá atrás, talvez no ano passado, alguns anos atrás. E hoje a colheita foi obrigatória. As pessoas hoje vivem para o momento presente, como se não houvesse o amanhã. Viva hoje como se fosse o seu último dia. Como está acontecendo no Brasil atualmente, né? Gasta-se hoje como se não houvesse o amanhã. Essa é uma escolha de vida. E como toda escolha, a consequência é obrigatória. A colheita é obrigatória. Então, você tem que entender de uma vez por todas que a vida é feita de escolhas. E de uma certeza, a colheita, a consequência é obrigatória. E o que fazer então? Você precisa aprender a fazer a escolha certa, ou a escolha da forma certa. Pelo menos na maioria das escolhas, ou nas escolhas mais importantes da sua vida, você não pode errar. E é sobre isso que a palavra de Deus vai nos orientar. Até porque antes de fazermos algumas escolhas importantes, passamos por momentos de aflição, angústia, sofrimento, estresse e ansiedade. O que a palavra de Deus nos ensina sobre fazer escolhas? Quais fundamentos eu tenho que obedecer para fazer a escolha certa? Eu responderei essa pergunta no final da mensagem. Primeiro nós vamos trabalhar com muitas escolhas na Bíblia que foram feitas e nós vamos mostrar para vocês o que aconteceu na vida de todos os homens e mulheres de Deus que fizeram essas escolhas. Algumas de nossas escolhas vão trazer consequências para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, até para a sua congregação. Em Gálatas 6:7 nós lemos assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quando ele fala não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear são as suas escolhas, são as suas decisões. Isso também ceifará, colherá, né? As colheitas são obrigatórias, as consequências são obrigatórias. Nós vamos ver o primeiro, a escolha do desejo de Sansão por Dalila. Sansão era um homem mulherengo e ficou obcecado por Dalila. Apesar de ser um homem de Deus, o homem que o Espírito Santo mais usou na face da terra. E nós vemos lá em Juízes 16:4 que diz assim, eu vou ler pela Bíblia Viva, aqui não vai mudar muito o teor da coisa, apenas para a gente ver os ensinamentos. Mais tarde, ele ficou apaixonado por Dalila. As traduções colocam geralmente afeiçoado, né? Moça que morava no Vale de Sorek. Sansão fez a escolha usando como fundamento o seu desejo carnal, por causa da beleza e da sensualidade daquela linda mulher. Ela era uma filisteia, e elas eram diferentes das judias. As judias escravas normalmente não tinham tempo para a beleza, era trabalho e era uma vida muito difícil. Essas mulheres eram todas vaidosas, usavam tudo que tinha de cosméticos da época, né? Todos os produtos de beleza. Então eram mulheres que se arrumavam muito bem, e isso naturalmente chamou a atenção de Sansão. A vida é feita de escolhas. Quando você faz uma escolha, alguma coisa fica para trás. Sansão deixou a palavra de Deus, deixou de ouvir os anciãos de Israel, os seus pastores. Versículo 16 diz assim, como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Quando nós lemos o texto, aqui lia pela tradução da King James atualizada, como todos os dias ela o importunasse. Esse relacionamento era todo dia, portanto não era amor, era ciumento, um amor que arde em ciúmes, ele era possessivo, né? Esse relacionamento, como está lá em 1 Coríntios 13:4, o amor não arde em ciúmes, né? Ele é benigno. Esse relacionamento era obsessivo, ele fala, com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, tinha que ser do jeito dela. Isso não era amor, porque o amor não procura os seus interesses, conforme está lá em 1 Coríntios 13:5. Esse relacionamento ele era destrutivo e egoísta. O texto diz, a ponto de angustiar-se até a morte. Dalila queria porque queria, e não se importava ao ver que ela fazia Sansão sofrer. Isso não era amor mesmo, porque o amor é benigno e não maligno, como está lá em 1 Coríntios 13:4. Infelizmente, Sansão teria que aprender da forma mais dolorosa, que as nossas escolhas têm colheitas obrigatórias. Eita nós, essa é a lição que ele teve que aprender, você tem e eu também. Dalila traiu Sansão entregando aos filisteus, que o deixaram cego. E qual foi o final de Sansão? Nós vemos lá em Juízes 16:29, 29 e 30. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão,
morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu, literalmente a casa caiu, sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. A colheita vale para qualquer um, mesmo ungido do Senhor. E aí um fundamento que Sansão deveria ter aprendido está em Provérbios 16, 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Infelizmente, ele barrou. Muitas das nossas escolhas vão furar, vão violar fundamentos. E quando a gente viola fundamentos da palavra de Deus, a gente arca com as consequências, né? A colheita. A segunda escolha que nós vamos aprender aqui é a escolha de Faraó do Egito. Deus avisou em sonhos a Xerxes, primeiro, Faraó do Egito, da época de José, o que ele iria fazer no mundo daquela época, quando José interpreta seu sonho. Então, ele respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Esta é a palavra que acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. E Gênesis 41, 25, 28 ao 32. José deu um conselho para Faraó fazer a escolha certa. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Gênesis 41, 33. Este sábio conselho obedece àquele fundamento maravilhoso de Provérbios 19, 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. E assim Faraó fez sua escolha. Lemos lá em Gênesis 41, 37 e 38. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Quer dizer, o Faraó, mesmo sendo ímpio, ele ouve o conselho do homem de Deus e ele acaba obedecendo um princípio. E aí, quem obedece um princípio da palavra, mesmo sendo ímpio, vai ser abençoado. E aquela geração e nações, juntamente com Israel, foram salvos por José, o hebreu no Egito, que Deus escolhera. Faraó, mesmo sendo ímpio, fez a escolha certa a obedecer a palavra de Deus. Provérbios 16, 22 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. E aqui, os seus conselheiros também foram sábios, porque entenderam que José era o homem ideal para aquele. Aliás, era o homem escolhido por Deus. Não só ideal, mas era escolhido por Deus. A terceira escolha que nós vamos conhecer é: qual o peso nas escolhas, tal o peso nas consequências. Dependendo da martelada que você faz na escolha, será a martelada das consequências. E você deve compreender isso. Jesus nos ensina em Mateus 6,33, agora nós vamos pegar o ensino do Senhor, quando esteve aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Embora toda a palavra de Deus, naturalmente, é ensino de Jesus, né? Buscar aqui quer dizer escolher. Então ele fala: escolher primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você faz uma escolha, alguma coisa fica para trás. Jesus ensina que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a salvação, com ela Deus nos concede todo o cuidado e provisão de Deus para nossas vidas. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Em primeiro lugar, escolhemos todas estas coisas, ou todas as outras coisas, e deixamos para trás o reino de Deus e a sua justiça. Como pode ser isso? Jesus fala aqui de compromisso. Você pouco falta no trabalho, por exemplo, isso é um compromisso, porque você tem um compromisso, porque lá você ganha um salário, lá você tem uma vaga garantida. Mas você falta ao discipulado, se na sua igreja tem discipulado, né? Você falta ao culto, às orações, por motivos que jamais faltaria do seu trabalho. Perde hora, visita que aparece na hora, dor de cabeça, enfim, coisas banais. Você pode até ser bem participativo na congregação, mas você não tem compromisso com o reino de Deus e a sua justiça. Você não está vivendo isso que Jesus falou. Então não reclame na sua família quantas pessoas ainda não são salvas. Por que Deus não envia uma provisão de abundância em sua casa? E abundância aqui não estou falando só em coisas materiais, estou falando de abundância de libertação, de salvação.
Porque seu filho, sua filha, marido, esposa, pai, mãe, irmãos, irmãs, não se converte a vós? O apóstolo Pedro disse a Jesus, e Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, aqui em vida, em casas, e irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com o reino de Deus e a sua justiça. Então não importa se você é religioso, né, daqueles que de vez em quando vão. Deus tem compromisso, é com quem tem compromisso com o reino de Deus. Então, é a ordem. O que você está buscando primeiro? O reino de Deus e a sua justiça ou as outras coisas? Se você é do tipo de cristão que deixa o reino de Deus e a sua justiça em segundo lugar, você não tem compromisso. Quando for faltar da próxima vez, lembre-se disso. Eu faltaria do meu trabalho pelo mesmo motivo? Provérbios 19:20 diz, ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Vamos falar sobre a quarta escolha. Primeiro eu vou mostrando escolhas e mostrando a palavra do Senhor. E depois nós vamos então responder a pergunta, quais os 3 princípios que eu tenho que obedecer para tentar acertar as minhas escolhas. Escolhas que atingem a sua família. Houve uma contenda entre os pastores de Abraão e o seu sobrinho Ló. Na verdade, a gente tem que dizer aqui que houve muita contenda, não é? A coisa ficou... E com certeza a mulher dele fez pressão para isso na orelha, tá vendo? Vamos sair daqui, não é? Esse é o papel feminino, falar com o marido. Mesmo com prerrogativa de sua autoridade, Abraão deu a preferência para o sobrinho, para escolher onde iria com a família e com seus rebanhos e pastores, para acabar com as contendas e brigas entre família, porque não convinha. Ló observou a riqueza, as oportunidades e a fartura que havia em Sodoma, mas não se atentou para o nível de pecado que lá havia. Então diz assim as escrituras, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor. Então era um lugar maravilhoso, né? Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então diz, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão, aqui ainda era Abrão, né? Na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Gênesis 13, 10, 12. Ló se mudou de país, mas não prestou atenção num detalhe. Ora, os homens, que está lá no versículo 13, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então isso já era uma fama conhecida. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque lá não tinham 10 justos. Ló e sua família teve que sair de lá, sem nenhum bem ou riqueza que adquiriram. Saíram na correria e às pressas. Ló perdeu sua esposa quando ela olhou para trás, com dó de todas as riquezas que deixou em Sodoma. Está lá no versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal, Gênesis 19, 26. Com a destruição de Sodoma e Gomorra naquela região, ficaram poucos homens ímpios. Poucos homens e ímpios, né? Da pior espécie. E homossexuais. E as filhas de Ló tiveram filhos do pecado, do incesto com o próprio pai, que elas embriagaram para pecarem nisso, ainda que era comum incesto nesses tempos. E diz lá a Bíblia, e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai, Gênesis 19, 36. Quando escolheu mudar de país, de Canaã para Sodoma, Ló condenou a total desgraça a sua esposa e as suas filhas. A vida é feita de escolhas, as consequências são obrigatórias. Quando você faz uma escolha, você deixa coisas para trás. Ló deixou a sabedoria e a espiritualidade de seu tio para trás e foi viver num país cheio de ímpios pecadores por causa do glamour, da beleza e da riqueza. E foi viver num país cheio de ímpios pecadores, onde desde as crianças a homossexualidade era tida como boa e normal. Os descendentes de Ló foram os Moabitas e os Amonitas, terríveis inimigos de Israel. Os Moabitas e Amonitas atualmente são os jordanianos, que continuam sendo inimigos de Israel. E aí entra o Provérbios 12:15, que diz, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Ele deveria ter aprendido. Quinto, a escolha é feita por detalhes. Até aqui nós estamos vendo escolhas e consequências. É isso que você tem que entender que acontece. Não
havia água para o povo hebreu beber no deserto quando saiu do Egito. Após 400 anos de escravidão. Fizeram maior pressão com ameaças e reclamações a Moisés. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Números 23, capítulo 20, versículo 3. Uma coisa triste de ver esse povo. Moisés foi buscar a direção de Deus. Está lá em Números 20, versículos 7 e 8. Disse o Senhor a Moisés. Então Deus dá a direção para ele. Toma o bordão e ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, e assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. E Moisés fez a pior escolha errada de sua vida. Ao invés de obedecer ao Senhor e falar para a rocha, olha o que o texto diz. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Números, capítulo 20, versículo 11. Imediatamente Deus lhe informou. Aí acontece. Deus manda ele falar e ele bate 2 vezes. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Então, o prêmio de Moisés foi que ele não entraria na terra prometida, Canaã. Assim como a geração que foi escrava do Egito não entrou na Canaã da promessa, Moisés também não entraria por esse pequeno detalhe. Ao invés de falar, ele feriu a rocha 2 vezes. Era Moisés, mas Moisés não se conformou com isso. E insistiu em pedir a Deus para entrar na terra prometida. Nós vemos todo o diálogo lá de Moisés. Ele diz assim em Deuteronômio 3, 23. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor. Ele implorou, com a moral que tinha, dizendo: rogo de que me deixe, nós vamos ler o capítulo 3, versículos 23 do 25 a 26. Rogo de que me deixes passar para que eu veja esta boa terra, que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Mesmo sendo um dos maiores e melhores homens que pisaram neste planeta Terra, Moisés fez a escolha e as consequências foram obrigatórias. É assim que funciona. Mas Deus lhe deu um alívio. Deuteronômio 3, 27, ele fala assim: sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Montanha e Moabe junto do Mar Morto, essa Pisga. Mas quando apareceu na transfiguração no Monte Tabor, com Jesus e com o profeta Elias, Moisés transfigurado estava na terra prometida. Temos que aprender assim, né? Podemos pensar que decidimos as dúvidas jogando cara ou coroa, mas é o Senhor quem controla o resultado. Provérbios 16, 33, na tradução da Bíblia Viva. A 6ª escolha, a escolha de Davi pela patente. Davi era comandante do exército de Israel e foi ungido rei pelo profeta Samuel, por ordem de Deus. Se a gente fosse dizer na terminologia popular hoje aqui no Brasil, Davi era o cara. Num dia em que Davi resolveu ficar de folga da guerra contra os amonitas, lá diz que os reis saíam para a guerra, né? Mas o Davi ficou de boa, ficou de folga. Passeava no alto do terraço de sua casa real, que devia ter ampla visão para baixo, né? Lá no alto do Palácio Real, ele estava olhando para baixo. Quando ele vê uma linda mulher tomando banho. Claro que você vai perguntar o que uma mulher está fazendo tomando banho lá de fora. Mas enfim. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu, segundo Samuel 11, versículos 2 e 3. No Oriente era comum os reis ímpios, quando desejavam uma mulher, enviar um oficial até a sua residência, que anunciava a vontade do rei em levá-la para o palácio. Um apartamento era dado para a mulher, e se ela fosse escolhida para ser sua esposa,
a promessa de que seu filho seria o herdeiro do trono antes dela aceitar o convite. Poderia ser concubina também, né? Davi, mesmo sendo rei, devia ter escolhido acabar com seu desejo carnal ali, quando soube que a mulher era casada. Mas o texto coloca um detalhe importante. Ele diz assim, era muito formosa. A palavra tob em hebraico significa muito formosa, agradável de se ver. Mulher de beleza radiante. Esse também é usado para Rebeca em Gênesis 24:16. Então Rebeca também, como Batseba, as duas eram mulheres de beleza estonteante. Era aquela beleza que hoje seriam modelos, com certeza. A beleza de Batseba era notória naquele tempo. E a sua fama de mulher bonita já devia ter chegado aos ouvidos do rei Davi, através das fofocas dos servos, das servas e até das mulheres do harém. Obcecado pelo desejo de ter a mulher mais linda, Davi manda buscá-la mesmo sabendo ser uma mulher casada. Segundo Samuel 11:4 diz, então enviou Davi mensageiros que a trouxesse, e ela veio. E ele se deitou com ela, tendo-se purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Davi fez a sua escolha. A consequência foi obrigatória. Primeira já aconteceu. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida, segundo Samuel 11:5. Aí começou o problema. O problema é que o marido dela, o fiel soldado Urias, estava na guerra de Israel contra os amonitas e contra a Síria. Davi mandou chamar Urias e embriagou-o, mas ele não quis entrar em sua casa, enquanto Israel não vencesse a guerra. Com o tempo passando, a barriga de Batseba iria aparecer, e seria fácil saber que não era do marido Urias, e ela seria apedrejada. Davi faz nova escolha. Manda matar o marido dela, mas pela espada do exército amonita, para livrar ele e os hebreus de condenação, de ter o peso que mataram. Então nós lemos na escritura, escreveu na carta dizendo, ponde Urias, então dando aí para o Joabe, o comandante do exército, ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixei-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. O plano de Davi deu certo. Batseba é viúva e agora pode se casar. O casamento foi apressado por ela estar grávida. A coisa foi assim. E diz a escritura, ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Então, aquele pranto formal. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e ela deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Segundo Samuel 11:26-27. Então, nasceu a criança, quer dizer, 1 ano se passaram, mais ou menos. E para Davi estava tudo normal. Vida que segue, né? Davi praticamente violou todos os 10 mandamentos. Mas tudo parecia bem. Davi estava com a mulher cobiçada e o bebê nasceu. Mas Deus tinha um profeta de verdade nesse tempo. Natan foi até o rei Davi, independentemente de ser rei. Contou uma parábola, e através dessa parábola, né, da cordeirinha e tal, dela fez com que Davi condenasse a si mesmo. Contou a parábola, né? E o Davi então deu o julgamento, né? Que um homem rico recebe uma visita, em vez de matar das suas ovelhas, vai pega daquele sujeito que tinha um só tinha um, que dela dependia tudinho, né? Da mamãe, ela era a ovelhinha da casa, ele tirou e matou. Aí então o Davi fica indignado e fala, não, que tem que acontecer isso, esse homem tem que pagar 4 vezes mais, ele tem que ser punido. Aí o Natan olha para ele, tu é esse homem. E Deus deu a sentença, a colheita obrigatória. E aí as consequências começaram. Deus garantiu que a espada e o sofrimento causado por assassinatos seria uma constante na vida e na família de Davi. Então veja bem, aí começa a situação. Deus vai garantindo. Espada é esse símbolo. A primeira colheita, o bebê do adultério morreu, está lá em 2 Samuel 12, 15, 19. A segunda colheita, o seu filho Amnon se apaixona loucamente e estupra a meia-irmã Tamar, e depois passa a sentir aversão por ela. O irmão dela, o Absalão, mata seu meio-irmão, Amnon, porque o Davi tinha filhos com várias mulheres.
a tragédia toma conta dos filhos de Davi. Tudo isso, no Samuel 14 você lê isso. E assim passou a ser a vida de Davi. Nós lemos lá, quando acabou de falar o Jonadab, os filhos do rei chegaram, levantaram a voz e choraram. O rei e todos os seus servos também choraram amargamente, segundo Samuel 13:36. E a partir daí, essa vai ser a sina de Davi, por causa das consequências que ele vai começar a colher. Davi fez a escolha errada. A conta começou a chegar porque as consequências são obrigatórias. Mas não parou nisso. Na terceira colheita, o seu filho preferido, o Absalão, promove rebelião contra seu pai, o rei Davi, e promove a 12ª guerra civil em Israel, está lá em 2 Samuel 15. Então o cara perturbou mesmo. Davi não podia sair e lutar como fazia com os inimigos e matá-lo, pois era o seu filho, e era o seu filho amado. Por isso Joabe, o general do exército de Israel, vendo a fragilidade do reino e a situação do rei, ele mata o filho de Davi e põe fim à rebelião. E a notícia chegou ao rei Davi, que chora e entra em depressão. Então nós lemos na escritura, então o rei se perturbou, subiu à sala, que estava por cima da porta, e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, antes tivesse eu morrido em seu lugar, Absalão, meu filho. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, segundo Samuel 18:33, 19:4, na tradução da Almeida Revista e Corrigida. Davi ficou com a mulher proibida que desejou, mas a sua vida e de seus filhos foi marcada por choro, morte, escândalos e sofrimento. E no final, Salomão, filho de Davi, com Batseba, a mulher do adultério, se torna idólatra e traz mais desgraças a seu povo de Israel. Iremos lá, porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Moabitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em segui-lo como Davi seu pai. 1 Reis 11, 5, 6, também na tradução da revista, Almeida Revista e Corrigida. Depois da morte de Salomão, por essa idolatria, como consequência veio a divisão de Israel e o cativeiro na Babilônia. Como Salomão, a pergunta que se faz é, como Salomão, com a sabedoria dada por Deus, pôde agir assim? Salomão tinha sabedoria natural e ganhou a sabedoria dada por Deus. E teve o livre-arbítrio para fazer sua escolha. Qual sabedoria usar no momento em que escolheu as mulheres ímpias, idólatras, e também para atender quando elas ficavam insistindo para construir templos para seus deuses? Ele poderia usar a divina ou a natural. Ele usou a natural. Salomão, porque a divina seria inconveniente ali no momento. Salomão escolheu usar a sabedoria natural e deu nisso. Todo cristão tem a sabedoria natural e a sabedoria dada por Deus quando começa a aprender a palavra de Deus, especialmente aqueles que são discipulados, que vão aprendendo mais da palavra de Deus. Você decide, você escolhe a sabedoria que vai usar. Aí entra novamente Provérbios 14:22, que diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. A 7ª escolha que nós vamos falar. A escolha que envolve dinheiro, que é uma das mais cruéis. Sem sombra de dúvida, a escolha mais difícil de se fazer é aquela que envolve o seu dinheiro, o seu bolso. O diabo tentou a Jesus. Nós lemos lá na tradução da King James atualizada. Então o diabo levou a um lugar muito alto. Ele mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Ele propôs, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Nessa tentação, além das vantagens, o diabo ofereceu a riqueza, o dinheiro das nações. Com Jesus, o diabo falhou mesmo, não conseguiu, Jesus estava preparado. O amor ao dinheiro tem desviado pastores, membros e pessoas, tem feito loucura, corrupção no país. O país hoje é uma loucura, um país totalmente ímpio contra a palavra do Senhor por amor ao dinheiro. Na igreja de Atos, como faziam os cristãos com o dinheiro e a obra de Deus? Nós lemos vou ler na King James atualizada, Atos 4, 34 a 37, nós lemos assim. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiu conforme a necessidade de cada um. Então, José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, um casal cristão, queria ajudar,
Mas acharam que dar 100% era muita coisa, porque vocês viram aqui que eles davam o dinheiro total, era tudo, era 100%, não era 10%. Isso doía demais no bolso deles. Eles queriam ajudar, mas achavam que era muita coisa. Escolheram vender um terreno que tinham e ajudar a igreja. Atos 5:1 diz assim: entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas eles escolheram mentir sobre o valor da venda e ficar com metade do valor. Digamos assim, se vendessem por 100 mil, eles dariam falariam que venderam por 50 mil e retiriam 50. Versículo 2 diz: mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também a sua esposa. Então escolheram fazer isso. Ele levantou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então esse não deu os 100%, como era costume da igreja Tales, deu 50%. Mas ele mentiu, ele poderia ter dito a verdade, né? O apóstolo Pedro teve a revelação. No versículo 3 nós lemos: então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasses com parte do valor do terreno? E Pedro lhe explica um detalhe: mantendo contigo, se você mantivesse o terreno contigo, não vendesse, porventura não continuaria teu? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Você não precisava dar nada. Como pudeste permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Então fica aí a dica, não é? As pessoas hoje, o politicamente correto ensina as pessoas a não ajudar em nada de obra de Deus, igreja, missão, né? Coisas sérias. Eu não estou falando dessas coisas de luxo, estou falando da obra séria. E aí a conta chegou por sua escolha. As consequências, como eu disse, a vida é feita de escolhas. E uma certeza, tem consequências. Nós lemos lá: ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo. Carregaram-no para fora e o sepultaram. Versículo 5, Atos 5, versículo 5 a 6. Depois foi a vez de Safira, a esposa de Ananias. Vemos lá no Atos 5, versículos 7 e 8. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: dize-me, vendestes por esse preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por este preço. E para Safira também as consequências foram obrigatórias. Versículos 9 e 10, nós lemos lá assim: então Pedro a repreendeu: por que vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles o levaram também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. A vida é feita de escolhas e uma certeza: as consequências são obrigatórias. A colheita é obrigatória. Quando você faz uma escolha, alguma coisa você deixa para trás. Veja se o que você deixa para trás não é algo muito mais importante. Assim hoje, com certeza, você está vivendo as consequências ou as colheitas de escolhas que você fez lá atrás. Então essa é a questão que você precisa considerar. Provérbios 17:16 fala assim: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Essas são questões que a gente precisa considerar. E a gente poderia até incluir aqui, eu sempre conto, essa é uma ilustração, né? A história daquele deputado que morreu e chegou ao céu, e o anjo disse: o negócio é o seguinte, aqui nós temos um regulamento, você vai passar 24 horas no inferno e 24 horas no céu, e depois você escolhe aonde você quer ficar. O deputado, já acostumado como são os deputados: não preciso, não vou entrar no céu, não, as normas são essas. Esse é o regimento. Então ele ficou 24 horas no céu. Passaram as 24 horas, viu os anjos, o coral dos anjos cantando, toda aquela beleza do céu. Aí depois ele desceu. O anjo desceu pelo elevador e entregou ele no inferno. Quando chegou lá, o inferno é um lugar maravilhoso. O diabo, aquele sujeito legal, chegou lá, já abraçou ele, mostrou bebidas, mulheres bonitas, mais bonitas. O deputado escolhe a tua, bebidas. Ele viu os amigos dele lá, velhos amigos da política, tava tudo lá, né, aqueles que já tinham morrido. Nossa, ele ficou muito feliz. E foi uma noite, olha, assim, viveu 24 horas inesquecíveis. E aí o anjo chegou. E aí, deputado, qual é
trouxe o anjo, né? Tirou o demônio, tirou o deputado ali do inferno, levou lá para a salinha e disse o negócio seguinte: qual lugar que vocês conhecem? Ele falou: olha, seu anjo, eu nem acredito que eu vou dizer isso que eu estou dizendo para vocês. Ele falou: olha, mas o céu é um lugar lindo, maravilhoso, adorei o céu. O céu é um lugar maravilhoso. Eu falei: mas olha, eu nem acredito que eu vou dizer isso, mas o meu lugar é no inferno. Ele falou: você tem certeza? Não tem volta. Eu falei: não, não é lugar. Olha, eu gostei demais, encontrei velhos amigos ali, o diabo não é nada do que falo e tal, e gostei mesmo, foi uma coisa maravilhosa. Tá bom, então tá escrito. Quando ele desceu, não tinha mais nada daquilo. Aí ele viu aquele monte de alma gemendo e chorando, o inferno como ele realmente é, o diabo também. E o diabo falou: agora você entra. Ele falou: peraí, mas quando eu entrei aqui, quando eu vim aqui, o senhor me mostrou coisas totalmente diferentes. Ele falou: naquela época eu estava querendo o seu voto, agora eu já o tenho. Você já fez a sua escolha. Muitas pessoas estão assim, iludidas. Quais fundamentos eu tenho que obedecer para fazer a escolha certa? São 3 fundamentos básicos do reino de Deus. Nós vemos lá em Romanos 14:17 que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quando você estiver diante de uma situação em que precisa tomar uma decisão, após fazer uma escolha, siga esses 3 princípios básicos do reino de Deus. Justiça, o que é correto para Deus. A palavra dikaiosunei, ela quer dizer uma condição aceitável para Deus, uma pureza de vida, um pensamento, um sentimento e ações corretos. Então ela fala de condição aceitável, que é correto, né? Por isso, a justiça é de Deus, ele só aceita dele. Então, o exemplo, Zelofiade, um hebreu que saiu do Egito com Moisés, ele teve 5 filhas: Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Como não teve filhos homens para deixar como herança, deixar a sua herança, né? Na verdade, deixar a sua herança, naquela época a herança só ficava para filhos homens. Quando morreu, sua possessão seria passada para outro. Os antigos eram patriarcais, as mulheres não tinham direito de posse. Então as 5 filhas dele, elas foram até Moisés. Então elas foram lá falar com Moisés. E elas disseram: por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, por quanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Números 27:4. Moisés, ele levou o pedido delas até o Senhor, que responde: disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Portanto, Números 27, 6 ou 8, houve uma mudança por causa dessas mulheres. Elas foram diretamente fazer elas foram falar com o seu pastor, né, o Moisés, que era o pastor de Israel. Deus aprovou e mudou a lei, porque era justo. Isso é uma escolha, era aceitável para Deus. Pensamentos, sentimentos e ações estavam corretos. A sua primeira pergunta que você deve responder é: aquilo que você quer, a escolha tem pensamentos, sentimentos e ações corretas? É aceitável diante de Deus? Se a sua resposta for um sim, você já tem 1/3 da resposta favorável para a sua escolha. A segunda é a harmonia, é a paz. Paz, no grego, significa ireinei. A tradução da palavra ireinei significa harmonia, segurança, paz, né? Ausência de confusão. Se a sua ausência de guerra, de conflitos. Se a sua escolha está te fazendo confusão, perturbação, inveja, amargura e sentimento de divisão, Tiago nos orienta o seguinte: a King James atualizada. Tiago 3, 15 e 16. Ele fala assim, 14 a 16, na verdade. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, e aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Mas se a sua escolha pode ser aconselhada, corrigida e te deixa paz, ele fala assim no versículos 17 e 18 do capítulo 3, Tiago mesmo, apóstolo: porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Então, se você semeia a paz, você colhe. É a colheita, você vai colher. Não é essa a questão. Você semeia a paz, você colhe justiça. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz.
Em 1 Coríntios 14, 33, o apóstolo Paulo enfatiza isso, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Então ele vai trazer paz no seu coração. Se for da parte de Deus a sua escolha, aquilo que você pretende decidir, você terá uma paz celestial em seu coração, que funcionará como um árbitro ou juiz na questão toda. Paulo fala em Colossenses 3,15, ele diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Árbitro aí, a palavra brabio, em grego, quer dizer dirigir, decidir, determinar como um árbitro. Não é como um jogo de futebol, que tem lá o árbitro apitando. Basicamente todos os esportes têm um árbitro, né? Então ele fala que vai ser o árbitro. Se você não sentir paz de Deus nessa escolha que está para fazer, nessa decisão que está para tomar, então não arrisque. Para parar por aí que você não vai para lugar nenhum. E o terceiro ele fala, então você tem que é justiça, paz e alegria. Alegria, a palavra já em si é bem cheia, né, de satisfação, traduz a palavra cara, que vem de caris, né, graça. Então alegria está ligado à graça. Que tipo de alegria? O tipo de alegria que você tem e pode agradecer a Deus. O Salmo 97,12 fala: alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Paulo em Filipenses 3,1 diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, ele fala isso. Você pode fazer a pergunta sim. Então, faça as 3 perguntas sobre o que você precisa escolher ou decidir. É justo ou correto diante de Deus? Sinto paz de Deus em meu coração? Estou ou vou ficar alegre do Senhor e dar louvor a Ele por isso? Se você conseguir responder sim para os 3, você sabe que a escolha você vai fazer certo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então nós vamos dar um exemplo. A dura decisão do apóstolo Paulo, ir ou não ir. Ele tinha que ir para Jerusalém, onde sabia que era odiado. Nós lemos lá, vamos ler aqui Atos, capítulo 20, dos 22 a 24. Então nós lemos assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. A justiça é aceitável diante de Deus, essa decisão. Por quê? Aí que entra a segunda. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ele estava em paz. O Espírito Santo já tinha dado paz. Você vai ser perseguido lá, a coisa vai ficar, mas eu quero que você vá. E no versículo 24 ele põe: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E ele sentia alegria, justiça, paz e alegria. A escolha do apóstolo seria sofrida, teria essas consequências, mas Deus estava no negócio. A segunda situação envolvendo o nosso apóstolo, o profeta Ágabo trouxe uma palavra dura a Paulo. E diz assim, Atos 21, capítulo 21, versículos 10 ou 11. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Os companheiros de Paulo, Lucas entre eles, né, tentaram convencer o apóstolo Paulo a não ir para Jerusalém. No versículo 12 diz: quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Eles não queriam ficar sem o apóstolo Paulo de jeito nenhum, mas a escolha de Paulo foi feita. E ele diz assim, no versículo 13: então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Porque havia alegria no coração de Paulo. Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém para o nome do Senhor Jesus. Pelo nome do Senhor Jesus. Havia paz no coração de Paulo. No versículo 14 ele fala: como porém não o persuadimos e conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor, a justiça. Justiça, paz e alegria. Que o Espírito Santo possa iluminar você a fazer escolhas certas, como um discípulo de Jesus Cristo, como uma discípula. A vida é feita de escolhas e uma certeza. Você é livre para fazer a escolha que achar melhor, mas a consequência é obrigatória. A colheita é obrigatória. Isso você não pode esquecer nunca. Não pensa que você vai sair sempre por cima quando fizer coisa errada. E é no discipulado de Jesus que o discípulo aprende fundamentos que o ajudarão a fazer as escolhas certas. Mais e mais você vai precisar aprender no discipulado. Que Deus esteja iluminando a sua vida. Você tenha um ano feliz, um ano 2024 muito abençoado pela palavra do Senhor, na obediência, que você se torne um discípulo e uma discípula de Jesus Cristo. Eu desejo, obedecendo Mateus capítulo 28,
E que Deus possa, lá nos versículos 19 e 20, Deus possa, 18, 19 e 20, você possa estar em conformidade com a palavra. Que você possa lembrar-se sempre disso, que a vida é feita de escolhas. E de uma certeza, as consequências são obrigatórias. A colheita é obrigatória. E mais ainda, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença. Deus esteja abençoando você, abençoando a tua vida. Se você gostou, deixa o seu like. Se não fez ainda, se inscreva no nosso canal e compartilhe a mensagem. Nos ajude a espalhar a palavra de Deus e abençoar muitas outras pessoas, porque muitas pessoas serão abençoadas e você será um instrumento do Senhor. Busque, em primeiro lugar, o reino. E uma das coisas é ajudar a propagar mensagens verdadeiramente da palavra do Senhor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.